Olha, por essa ninguém esperava. A Damares causou um problemão. Causou não, tá causando um problemão pro Bolsonaro. É a Damares. O que aconteceu? O Bolsonaro, ele tá tentando conseguir palanques em todos os estados. Tem uma coisa em eleição presidencial que é o seguinte: o presidente, ele precisa de palanques em todos os estados do Brasil. Eu vou te dar um exemplo. O Lula, quando ele for em São Paulo, candidato à presidência, ele vai ter palanque com Haddad, talvez ele tenha, provavelmente terá também com o Márcio França. Então, os dois primeiros candidatos em São Paulo vão dar palanque ao Lula. Aí o Lula vai para o Rio de Janeiro, ele tem palanque com o Freixo. Se o PT tiver candidato próprio, vai ter palanque com o candidato do PT. Se o Rodrigo Neves, do PDT, for candidato, também vai dar palanque ao Lula. Então você vê que os três grandes candidatos vão dar palanque ao Lula. E aí, em outros estados, isso também acontece. Isso é importante por quê? Porque às vezes o presidenciável não tem votos de algum segmento da população que vota no candidato a governador. E quando ele aparece no mesmo palanque, essas pessoas falam: ô, peraí, se ele é aliado de fulano, então eu posso votar nesse cara, mesmo não gostando muito dele, porque aí eu tenho um presidente e um governador que são aliados. Isso acontece muito, principalmente em cidades do interior, isso é muito importante. Ok, então Bolsonaro está desesperado para conseguir palanques em todos os estados. E no Amapá o Bolsonaro está com um problema. Por quê? O principal candidato ao governador lá é o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado. Na época que ele era presidente do Senado, ele era aliado do Bolsonaro. Os dois brigaram feio. E aí o Bolsonaro queria lançar a Damares como candidata ao governo do Amapá. Tava tudo certo. A Damares vai conquistar o voto do eleitorado evangélico, 28% dos eleitores do Amapá são evangélicos, então o Bolsonaro conseguirá muitos votos que são do Lula. Os evangélicos geralmente, não todos, mas geralmente as pesquisas mostram, não sei o Thiago falando, estão na camada mais pobre da sociedade, que é a camada que vota no Lula. Então o Bolsonaro tiraria votos do Lula e conseguiria para ele. Isso é muito importante em todos os estados. No Amapá estava certo. Até que chegou a Damares e falou: não, eu não vou ser candidata. Pronto, ferrou pro Bolsonaro. A coisa ferrou. O Bolsonaro já tinha até escolhido quem seria ministro no lugar da Damares, porque para ser candidata ela teria que se demitir agora, em 1º de abril. Ó. Mas deu ruim, desandou a maionese, a Damares bateu o pé e falou: eu não vou. O pior é que é o seguinte: outros ministros talvez sigam o exemplo da Damares. Eu vou te explicar por quê, e você vai ver o tamanho do imbróglio que está para o Bolsonaro. Até usar essa palavra bonita, é um problemão para o Bolsonaro. Mas antes de um segundinho, se você fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Olha, é 1 segundo se inscrever, viu? É só clicar no botão inscrever. Se você tiver no seu computador, fica aqui o botão inscrever, provavelmente. Fica aqui um logo do Plantão Brasil, clica nele, aí tem o botão inscrever. Ou aqui embaixo do vídeo, se você tiver no celular, vai ter o botão inscrever. Inscreva-se no canal e você fortalecerá a oposição a esse desgoverno maldito. Já começou a guerra eleitoral, eles já começaram a atacar com fake news, só que a coisa só vai piorar daqui pra frente. Inclusive, tentam me censurar, tentam censurar os outros canais de esquerda, tentam censurar todo mundo. Por quê? Porque isso tudo faz parte da guerra deles. Então, inscreva-se aí. Quanto mais inscritos a gente tiver aqui, maior é o nosso alcance para levar a verdade para as pessoas, né? E a gente aqui leva a verdade em todas as redes sociais, apesar de que eu tô sendo extremamente censurado no TikTok, que é a rede onde mais se fura a bolha, mas a gente continua na luta. Agora vamos falar sobre o que tá acontecendo, a Damares, os motivos dela e tudo mais. Olha só, o Amapá tem uma coisa. O Davi Alcolumbre seria, eu vou falar aqui, seria eleito por pesquisas que mostravam isso há algum tempo, seria eleito facilmente o governador do Amapá. Inclusive, ele se tornou senador. Por quê? Isso é uma coisa comum na política no Brasil e nos Estados Unidos também, que é o país que eu mais acompanho, onde tem também governadores e tudo mais, que o sistema político parece um pouco com o do Brasil. É o seguinte: o fulano se torna senador porque o mandato tem 8 anos. O senador é 8 anos. Aí o que acontece? Dali 4 anos, ele pode tentar se tornar governador. Se ganhar, vira governador. Se não ganhar, ele continua sendo senador. Isso acontece muito, muito no Brasil. Aí, Davi Alcolumbre fez o mesmo caminho. Se tornou senador. Aí, foi presidente do Senado, tudo mais, ok. Apareceu muito lá no Amapá. Dali 4 anos, seria governador do estado dele. Ok, só que tem um problema. O irmão do Davi Alcolumbre, ele é prefeito de Macapá. Era, né? Prefeito de Macapá, que é a capital do Amapá. E aí teve um apagão em Macapá. Lembra desse apagão? A cidade ficou, uma capital no Brasil, ficou um mês inteiro sem luz. O governo Bolsonaro não fez absolutamente nada. O Bolsonaro não visitou a cidade. Deus nos acuda, teve saques, teve gente sendo roubada, teve criminalidade e aumentou assim. Imagina uma cidade sem luz. Quando não tem luz, tem uma coisa que acontece também. Também não tem bomba para levar água para a população. Aí não tinha luz, não tinha água, não tinha internet. Tava uma loucura. Quem é de Macapá, comenta aí a loucura que foi quando faltou luz lá. O que o Bolsonaro fez? Nada.
Como o Bolsonaro não fez nada, o que aconteceu? O irmão do Davi Alcolumbre se queimou muito, porque ele era presidente do Senado. Enquanto ele é presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, o estado dele ficou um mês sem luz. Aí pronto, ninguém perdoou o Davi Alcolumbre. O irmão dele não conseguiu se reeleger prefeito. O Davi Alcolumbre falou, a partir daí eu rompo completamente com o bolsonarismo, e ele rompeu com o Bolsonaro. Ok. Depois, Davi Alcolumbre ele se tornou presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça, que é o evangélico terrível, para o Supremo Tribunal Federal, o Davi Alcolumbre segurou por praticamente 5 meses a indicação do André Mendonça para o STF. Isso irritou o eleitorado evangélico, irritou o Bolsonaro, ali eles romperam de vez. Ok. Aí o Bolsonaro pensou, peraí, Davi Alcolumbre está sem poder, o Lula não tem um candidato ali formado no Amapá que esteja em primeiro nas pesquisas, como tem em outros estados. O que eu vou fazer? Eu vou lançar a Damares é de lá. A Damares, ela tem um forte apelo nas comunidades evangélicas. Saiu aqui o escândalo nesses últimos dias sobre o Bolsonaro, ele ter ordenado o ministro da Educação a dar verba para pastores evangélicos. Muitos desses esses pastores evangélicos, eles constroem igrejas e tudo mais, usam a verba da educação com prefeituras também do Amapá e de outros estados. E tá, aí o Bolsonaro pensou, 28% nas últimas pesquisas dos eleitores do Amapá são evangélicos. A Damares tem apelo do eleitorado evangélico. Ela também é mulher, então eu consigo mato 2 coelhos com uma cajadada só. Pego parte do eleitorado mais pobre que está votando no Lula. Eu vou te falar uma coisa, a última pesquisa no Amapá mostrou que o Lula tem 62% das intenções de votos. E a pesquisa não falou entre evangélicos ou não, mas a gente sabe que as camadas mais pobres votam no Lula. Então, esses 28% que a Damares pode pegar estão ali, boa parte deles, mais da metade deles são pessoas que votam no Lula. E aí o Bolsonaro pensou, vou tirar muitos votos do Lula, vou ganhar esses votos aqui na Amapá e eu vou fazer isso em outros estados. Ok, a Damares chegou e falou, não quero, não vou concorrer, não vou mais. Ela avisou ao Marcos Pereira, que é o presidente do Partido Republicanos, que é o partido da bancada evangélica, o partido oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. Veja bem, eu falo partido oficial, não é oficial, mas a ligação é tão grande que é oficial sim. Para mim é oficial, então agora para você saiba, oficialmente é. Pois bem, o que acontece é o seguinte, ela avisou o presidente do partido e falou, como assim, Damares? A gente precisa de você. Aí ela falou, não vou concorrer. O motivo da Damares é que ela não tá com ânimo para concorrer e que ela tem mais ânimo para tocar os projetos dela como ministra. Eu vou te falar uma coisa. Entre eu e você, só nós dois aqui, se tiver mais gente na sua casa, é isso, só nós 3, nós 4, nós tantos. É o seguinte, a Damares sabe que vai perder. Ela sabe, ela não vai passar de 25%, 30% dos votos. Se ela conseguir a façanha de ir ao segundo turno, olha, ela vai levar uma surra no segundo turno. E para concorrer, a Damares ela tem que largar o osso agora, daqui menos de 10 dias, em abril. 1º de abril ela tem que largar o osso. Ou seja, ela tem que se desincompatibilizar do cargo. Quer dizer, uma pessoa que vai concorrer a um cargo nessa eleição não pode ter cargo de ministro ou estar em algum outro cargo político que não seja o cargo para qual essa pessoa vai concorrer. Explico, Damares é ministra. Ela, se quiser concorrer ao governo, não pode ser ministra depois de 1º de abril. Então ela fala, vamos largar o meu ministério com uma verba enorme. A gente sabe aqui, eu já falei aqui, já fiz vários vídeos mostrando como a Damares usa a verba do ministério para dar para igrejas evangélicas amigas delas, e para dar para assessoras dela. Tem uma assessora dela que fez um projeto evangélico, ganhou 350 mil reais sem licitação, aí ela pega a verba lá do projeto da Michele Bolsonaro, aí ela também coloca e vai dando para amigos e amigas. Então a Damares ela nunca nadou em tanto dinheiro como está agora. Aí ela fala, vou largar o osso aqui. Vou deixar de ser ministra durante 8 meses, de abril até 31 de dezembro, né? Que a gente espera que o Bolsonaro vá perder, então ela, 31 de dezembro, tem que sair de qualquer maneira. Pra quê? Pra me ferrar os primeiros, de abril até junho, julho, não pode nem fazer campanha, então ela tá lá fazendo nada, só tá perdendo dinheiro, deixando de roubar. Aí, ou de desviar dinheiro para os amigos evangélicos dela, que é praticamente a mesma coisa. Aí, olha só, começa a campanha, um negócio difícil, tem que viajar interior da Amapá, ir para um monte de lugar, a Damares já não gosta disso. Aí chega a campanha, vai perder a eleição, ainda vai ter essa pecha de perdedora. Tudo isso para quê?
para dar uns votos pro Bolsonaro? Ela falou, não, tô sem ânimo. Sem ânimo a tradução para não quero porque eu vou perder. Se a Damares estivesse em primeira nas pesquisas com 70%, ela ia. Se ela estivesse em primeira com 40%, ela ia. Com 30%. Se ela estivesse em primeira até no segundo turno, ela ia. Mas não tá. Não tem nem expectativa de ir para o segundo turno. Vai fazer isso? Não vai. Aí o que acontece? Acontece que a atitude da Damares sabe que você tem uma cestinha? E aí dizem que quando você tem uma cestinha cheia de maçãs e uma é podre, essa maçã tá podre, então os vermes dessa maçã começam a migrar para as maçãs mais próximas e as outras começam a apodrecer mais rapidamente do que apodreceriam se não tivesse uma podre no meio. Pois bem, é isso que acontece nos ministérios do Bolsonaro. A Damares não quer, ela citou o motivo dela, desânimo. Outros ministros começaram a pensar, pô, realmente, o Bolsonaro ele quer. O mais famoso exemplo é o Tarcísio em São Paulo. Esse provavelmente vai porque ele tem chance boa de chegar ao segundo turno. Não vai ganhar a eleição, mas tem uma chance de chegar ao segundo turno. Ele tem outros ministros que querem ser candidatos a governos estaduais ou a Senado, tem o Marcos Pontes, que vai ser candidato a senador, tem alguns outros, tudo mais, e eles começaram a ver, peraí, mas realmente, ó, o que a Damares está fazendo tem sentido. Por que eu vou entrar numa campanha que eu não tenho chance de ganhar? E aí, quando algum ministro analisa pesquisas, eles veem realmente a chance de ganhar é muito, muito pequena. Tem raras exceções de ministros do Bolsonaro que tem alguma chance de ganhar. Eu vejo muita gente em pânico em São Paulo falando que o Tarcísio, o ministro do Bolsonaro, tem chance de ganhar. Eu vou falar, olha, se você vê a rejeição ao Bolsonaro em São Paulo, o Tarcísio não tem chance nenhuma de ser eleito. Se o Tarcísio assistir esse vídeo, ele retira a candidatura amanhã. A não ser que ele queira pegar dinheiro de Caixa 2, alguma coisa assim, porque, ó, não tem motivo. Ele vai perder a mamata por 8 meses, a mesma coisa da Damares. Pra quê? Pra fazer uma campanha, negócio difícil, e no fim não vai se eleger a porcaria nenhuma. Então, no máximo, alguns ministros do Bolsonaro que vão concorrer ao Senado têm chance de ganhar. E esse é o máximo. Nenhum outro tem chance de ganhar em nada. O Bolsonaro está claramente utilizando seus ministros, e o fato deles serem ministros do Bolsonaro, para conseguir virar alguns votos em determinados setores do eleitorado. Mas tem ministros, vou te dar o exemplo, o Marcos Pontes, o astronauta lá, o Marcos Pontes não vira voto nenhum praticamente para o Bolsonaro. Quem vai votar nele, vota no Bolsonaro. Quem não vai votar nele também não vota no Bolsonaro. Ele não tem ali um setor da sociedade que fala, olha, eu vou votar nesse cara, como é o caso da Damares. Entre todos os ministros da Damares, quem mais tinha potencial para virar votos, tanto no estado dela como em outros estados para o Bolsonaro, era a Damares. E ela falou, não vou. Olha, não é a primeira vez que a Damares dá uma pancada assim no Bolsonaro. Vamos lembrar quando tiveram os atos antidemocráticos em 2020, eu lembro até hoje de um vídeo que eu fiz aqui, foi vídeo que eu falei, ó, gente, prepara que a Damares vai ser presa, prepara que a coisa ficou ruim pra Damares, o Alexandre vai pra cima da Damares. Mas olha, eu fiz o vídeo no dia, porque eu tinha até dito, ó, a Damares, todo esse pessoal que tá com os atos antidemocráticos, e na época o Bolsonaro ia nos atos antidemocráticos. Hoje as pessoas estão acostumadas com outra realidade. Bolsonaro já foi enquadrado pelo Alexandre várias vezes, ele não vai, ele fica quieto. Na época não, ele ia, ele falava, o exército tem que ir pra rua, isso lá em 2020, comecinho da pandemia. Nesse dia eu falei, a Damares vai ser presa pelo Alexandre, prepara que o Alexandre vai pra cima da Damares, não era do Weintraub não, era da Damares. O que a Damares fez? Ela demitiu todo mundo, ela demitiu o Oswaldo Eustáquio, demitiu a Sara Giromini, foi a Damares, as atitudes da Damares que fizeram com que aquele acampamento do Gado 300, ele se desmontasse, ela desmantelou praticamente o acampamento, e aí depois ela saiu de cena, ela submergiu a Damares. E aí quem ficou em evidência foi o Weintraub, e o Weintraub, para não ser preso, acabou fugindo do Brasil, e aí os atos antidemocráticos desmantelou todo o esquema, desandou a maionese, o Alexandre começou a ir para cima, mas tudo começou quando o Alexandre decidiu ir pra cima da Damares e a Damares não segurou o rojão. O Weintraub segurou até onde deu. Até a hora que ele ia ser preso, ele segurou, mas lá do exterior ele continuava apoiando o Bolsonaro. A Damares não. Ela falou, sai, tchau, demite todo mundo aí, sai. É isso. A Damares, ela pensa primeiro nela, depois no Bolsonaro. É isso que tá acontecendo. Então, ó, péssimo dia pro Bolsonaro. E agora, tem uma coisa. Tem gente no Centrão que acha que a Damares está querendo barganhar para ganhar alguma coisa. Só que é difícil ela ganhar alguma coisa a mais, porque ela já é ministra. Bolsonaro vai dar o que para ela? Não tem mais o que dar para ela. E aqui é o nosso carro de som em Pirassununga, São Paulo. Ele
ocupado dessa implantão. Meu Brasil! Agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Plantão Brasil! Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta e o povo batendo no osso. E o gás tá caro, energia já subiu. Aqui no Centro, nos próximos vídeos eu mostro lá no Centro e vou mostrando as cidades que a gente também já fechou. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais. Peço que você siga lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, nas outras redes. É isso, falou!